Meus amados, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e quero mais uma vez agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de meditarmos na Sua palavra. E nessa tarde, nós vamos falar um pouquinho da oração de Salomão. Nessa tarde, nós vamos acompanhar Salomão quando ele ora a Deus, quando da inauguração do Templo de Salomão. Então eu convido você para uma leitura no livro de 1 Reis, no capítulo número 8, e o versículo número 22, nós lemos assim, olha: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus. Nós vamos ler apenas o verso 22, porém nós vamos meditar um pouquinho em toda a extensão desse trecho da oração de Salomão. Por quê? Porque Salomão foi um homem que recebeu uma sabedoria incomparável de Deus. Apenas Jesus, ele teve uma sabedoria maior do que Salomão. Salomão recebeu mesmo uma sabedoria divina. E nessa oração, nós vamos ver a visão de Salomão em relação às coisas de Deus, em relação à estrutura emocional do ser humano, em relação às coisas que Deus se agrada. Nós vamos ver na oração de Salomão essa visão maravilhosa que ele tinha, oriunda, vinda da sabedoria que Deus lhe deu. Então eu convido a você, a partir do versículo 23 e alguns, nós vamos acompanhando o pedido de Salomão. Amém? Então, o verso 22, Salomão, ele, diante do altar do Senhor, ele estende as mãos para os céus e ele começa a sua oração. E disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência a teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti. Olha que bonito. Ele começa dizendo que não há Deus como Deus de Israel, na realidade, como nosso Deus, que guarda o conserto e a beneficência, quer dizer, que mantém, que assegura as bênçãos para o seu povo e os seus servos que andam de todo o seu coração diante de ti. Meu amado, minha amada, veja a importância de andar com todo o nosso coração diante de Deus. Coração é mente. Coração, na Bíblia, é o interior do ser humano. Então Salomão está dizendo aqui que Deus guarda o conserto e a beneficência com todos aqueles que andam de todo o coração diante de Deus. Aqui envolve o quê? Envolve sinceridade, envolve
um coração aberto para Deus. Alguém que ora, alguém que fala com Deus, alguém que serve a Deus. Esse andar aqui fala de comportamento. Então Salomão começa dizendo, né, que Deus realmente ele guarda o conserto e a beneficência a todos os seus servos que andam segundo o seu coração na presença de Deus. Ele continua: que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Olha que bonito. Ele está se referindo à promessa que Deus fez para Davi, que muito embora Davi quisesse construir o templo e Deus não lhe permitiu, mas disse a ele que o seu filho faria isto. E agora Salomão está, né, fazendo aquilo que Deus disse a Davi que faria. Então ele diz assim, olha, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras. Então Deus cumpriu o que ele falou para Davi. Por quê? Porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Aquele dia era o dia da inauguração do templo. Então Salomão está dizendo, olha, o Senhor falou com a sua boca e o Senhor cumpriu com as suas mãos. Meu amado, minha amada, Deus é fiel. O que Ele falou para você com a sua boca, Ele irá cumprir com as suas mãos. As mãos de Deus darão a você a bênção que Ele te prometeu. Não importa a grandeza dessa bênção. O que importa é o poder de Deus. É a palavra de Deus. Deus falou, Deus, Ele cumprirá. E Salomão disse assim, olha, como neste dia se vê. Então naquele dia todos estavam vendo o cumprimento da palavra do Senhor. Meus amados, a grande realidade é que haverá um dia em que se verão se cumprindo na tua vida o que Deus disse para você. Chegará o dia da tua bênção, da tua vitória. Por que chegará? Porque Deus falou e as mãos de Deus fará acontecer. Salomão disse, como neste dia se vê. Haverá um dia que se verá acontecendo na tua vida o que Deus te prometeu. Haja o que houver, venha o que vier, Deus falou contigo, acontecerá tudo o que Deus falou. Ele continua dizendo, agora pois, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Salomão repete o que Deus disse para Davi. Davi, tudo isso que eu te falei, eu cumprirei em relação aos teus filhos. Basta que eles andem diante de mim, assim como você andou. Meu amado, os teus filhos, eles serão abençoados pelo teu Deus, se andarem da mesma maneira que você tem andado diante de Deus. Você tem servido a Deus? Então peça a graça a Deus e oriente os teus filhos para andarem do jeito que você anda, para servirem a Deus. Porque se Deus é fiel com você, Deus certamente será fiel com cada um deles.
ele diz: agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Ele disse: agora cumpra a tua palavra, porque o templo estava pronto, feito. Agora, doravante, Salomão estava na expectativa de que Deus cumpriria todas as suas promessas. Viva na expectativa de Deus, porque Deus é fiel. Deus não esquece dos seus. Deus fala e Deus, ele cumpre. Agora, Salomão, ele faz uma reflexão. E olha que reflexão bonita. Ele diz assim, olha: mas na verdade habitaria Deus na terra? Não é? Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Aqui, é claro, a sabedoria de Salomão, mostrando a ele o seu tamanho diante de Deus. E ele aceitando essa realidade, que ele é criatura e Deus é criador. Ele demonstra toda a sua humildade, dizendo assim: mas espera um pouquinho, na verdade habitaria Deus na terra? Se Deus quisesse, os céus e a terra não poderiam contê-lo, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Quer dizer, essa casa, na realidade, Deus não cabe aqui dentro. Essa casa é pequena demais. Essa é a humildade de Salomão. Quem conhece a Deus, meus amados, ele é humilde. Não é? Quem conhece a Deus, ele reconhece a sua pequenez. Palavras de autoexaltação: eu posso, eu vou, eu faço, eu declaro, eu determino. Isso é próprio de quem não conhece a Deus. Só Deus é grande, só Deus é maior. Ele diz: volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Ele está dizendo: Senhor, olha para mim e ouve a minha oração. Está vendo? Ele sabe que Deus precisa ouvi-lo. Ele sabe que se Deus não ouvi-lo, de nada vale as suas palavras. Então ele pede que Deus o ouça. E o seu desejo é esse: olha, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então ele está dizendo: Senhor, me ouve, porque eu quero que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre este lugar. Meu amado, o desejo de Salomão é que Deus estivesse atento noite e dia sobre aquela casa de oração. Este é o desejo que eu e você precisamos ter no nosso coração, que Deus esteja olhando para nós, atento às nossas petições. Ele vai dizer assim: ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também tu ouve no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Olha que bonito. Não apenas ele quer ser ouvido, mas como rei de Israel, ele sabe da necessidade do seu povo. E ele quer que Deus também ouça o seu povo, não é? Ele pede que quando eles orarem no templo, Deus ouvisse lá no lugar da sua habitação nos céus. Meus amados, nós podemos estar aqui orando, mas Deus certamente estará no céu nos ouvindo, no céu nos contemplando
no céu, nos abençoando. Então Salomão, agora, ele vai começar a expor diante de Deus situações que seriam possíveis de acontecer. Uma vez que o povo é limitado, uma vez que o povo tem as suas necessidades, Salomão vai criar situações e vai expor diante de Deus e vai fazer o seu pedido. Vamos acompanhá-lo. Olha, quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento para o ajuramentarem, e vier o juramento diante do teu altar nesta casa, ouve tu então nos céus e age, e julga os teus servos, condenando ao injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo e fazendo-lhe segundo a sua justiça. Está vendo? Quando houvesse um problema entre o povo, se entre eles um pecasse contra o outro e chegassem diante da casa de Deus para resolverem aquela questão, ele pede que o Senhor agisse naquele problema e resolvesse aquele caso. Meu amado, é isto. Devemos colocar na mão do Senhor as nossas questões. Devemos colocar humildemente, confiando no Senhor e reconhecendo a nossa incapacidade, porque Deus não ouve a soberbos e orgulhosos. Então ele diz, quando alguém pecar contra o outro e trouxer o caso aqui, ó Senhor, então faz segundo a sua justiça. Ele continua nas suas situações. Olha, quando o teu povo de Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a ti e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nesta casa, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e torna a levá-lo à terra que tens dado a seus pais. Está vendo? Era uma situação triste, mas que poderia acontecer se Israel, numa guerra, fosse ferido por ter pecado contra Deus. Observe que todo efeito ele tem uma causa. Então, se Israel fosse ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, meu amado, pecar contra Deus nos torna sujeitos às consequências. Pecar contra Deus nos torna sujeitos ao inimigo. Mas Salomão, certo dessa realidade, e também já vendo que havia essa possibilidade, ele pede a Deus e diz assim, olha, e se converterem a ti e confessarem o teu nome e orarem e suplicarem a ti nesta casa. Quer dizer, se eles pecassem contra Deus e fossem disciplinados por Deus, todavia, se eles se convertessem a Deus, se voltassem novamente e suplicassem naquela casa, ele pede que Deus os perdoasse e os levasse de volta à terra prometida, porque pecar contra Deus significa se afastar da terra prometida. Salomão, ele continua nas suas colocações. Olha, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido, ouve tu então nos céus e perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na terra,
que deste ao teu povo em herança. Olha que coisa! Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por terem pecado contra ti. Meus amados, quantas vezes o céu se fecha e não vem a chuva por erros pessoais de cada um de nós. Mas Salomão pede a Deus que se isso acontecesse, e eles se convertessem, e eles se arrependessem, ele pede que Deus os ouvisse e ensinasse a eles o bom caminho em que andem, e pede assim, dá chuva na terra ao teu povo em herança, né? A terra que tu deste a eles em herança, e dá chuva na terra. Meu amado, que nunca falte a chuva na tua terra, na tua vida, no teu coração. Porventura, se faltar por uma falha pessoal tua, então busque ao Senhor, se humilhe na presença dEle, volte às primeiras obras, e Ele te perdoará, e a chuva chegará. Chuva temporã e chuva serôdia virá na tua terra, no teu coração. Para quê? Para amolecer a terra, para preparar a terra, para que ela frutifique e você desfrute dos seus frutos. Ele continua dizendo, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos e pulgão, quando o seu inimigo cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda súplica que qualquer homem de todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e faze dar a cada um conforme todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Olha que sabedoria dele. Ele sabe que o coração do homem é um terreno que nenhum ser humano pode pisar, mas é o local que Deus conhece. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então ele pede que quando houver esses prejuízos todos, inclusive praga ou doença, não é? E eles recorressem naquele lugar a Deus, Deus ouvisse, Deus fizesse alguma coisa por eles. Meus amados, Deus ouve a oração do justo. Por quê? Porque o justo, ele reconhece a sua pequenez diante de Deus. O justo reconhece os seus erros. O justo reconhece a grandeza de Deus. O justo pede misericórdia. Não é à toa que Davi disse, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então Salomão, ele pede que Deus venha agir em favor de todo aquele que se arrependesse. E ele pede isso com uma razão, olha aí, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Não é? O alvo de Salomão, pedido, é que Deus agisse de tal maneira que a nação de Israel temesse a Deus. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Agora veja a visão de Salomão em relação aos outros povos. Aqui até uma visão missionária, né? Ele diz assim, e também ouve ao estrangeiro que não for do teu povo Israel,
porém vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido. Quando eles vierem a orar a esta casa, ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temam, para te temerem como teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Meus amados, você sabe que esse templo, profeticamente, ele aponta para Jesus. Jesus disse: derrubai este templo e eu o levantarei em 3 dias. E alguém disse: o templo demorou 40 anos para ser construído e ele está falando que reconstrói em 3 dias. Mas diz a Bíblia que Jesus falava do templo, ele falava do seu próprio corpo. Então esse templo aponta para Cristo. Ora, em Cristo, todo aquele que nele crer será salvo. Então esse estrangeiro aqui, Salomão, ele falava de mim e de você. Por quê? Porque nós não somos judeus. E os conceitos e as promessas não eram para nós. Nós somos gentios. Mas em Cristo Jesus a parede de separação, ela foi derrubada, ela caiu por terra. E agora nós somos herdeiros das mesmas promessas. Então ele está pedindo aqui que quando o estrangeiro clamar, a Bíblia diz que agora em Cristo nós não somos mais estrangeiros nem peregrinos, mas somos, junto com os fiéis judeus, nós somos concidadãos de Deus. Nós somos da família de Deus. Então essas bênçãos, elas são para nós também. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você sabia que Salomão estava orando aqui por mim e por você também? Ele mesmo não sabia, mas Deus está acima de todas as coisas. Observe mais uma situação, olha. Quando o teu inimigo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor para a banda dessa cidade que tu elegeste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve então nos céus a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Olha que bonito. Quem é que nunca precisou de enfrentar os inimigos desta terra? Quem é que nunca precisou enfrentar um desânimo, uma tristeza? Quem é que nunca precisou enfrentar uma calúnia, por exemplo? Quem é que nunca precisou enfrentar o mundo, o inimigo, a própria natureza humana, que é a carne? Então, quando o povo sair à guerra contra o seu inimigo, talvez você esteja em guerra, mas você pode pedir a vitória, porque Deus, em Cristo Jesus, Ele te ouvirá. Ele ouve o seu povo, Ele ouve as orações. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, quem é que nunca precisou sair à guerra? Talvez você não precisou até hoje, mas vai precisar. Deus, Ele será contigo, não temas, não tenha medo. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares na mão do inimigo, para os que os cativarem e os levem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente agimos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de teus inimigos, de seus inimigos, que os levarem em cativeiro e orarem a ti para a banda da terra que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome,
Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração, a sua súplica, e faze-lhe justiça. Está vendo? Se Israel, pecando contra Deus, fosse levado cativos, Israel seria levado cativo séculos depois. Mas nessa oração ele garante a vitória de Israel. Ele pede que se Israel fosse levado cativo, mas orasse a Deus, direcionado para aquela casa, que Deus ouvisse. E ele continua, olha, e perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas prevaricações com que houverem prevaricado contra ti, e faz-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenham compaixão. Senhor, ele está dizendo, se eles forem levados cativos, mas orarem, faça com que aqueles que os cativarem, aqueles que os cativaram, aqueles que os prenderam, faça com que eles tenham misericórdia deles. Você conhece a história, quando eles foram cativos para a Babilônia, e como Deus operou, e reis, né, tiveram misericórdia, e o povo foi liberto depois de 70 anos. Então observe como Deus, ele é poderoso, e como Deus muda quando há um arrependimento sincero. E Salomão explica a Deus por que ele pede aquilo pelo povo de Israel. Ele diz assim, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro. São teu povo, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de que os ouvires em tudo quanto clamarem a ti. Ele pede tudo aquilo, amados. Por quê? Porque Israel é o povo de Deus. Ele vai concluir dizendo assim, pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tens dito pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, Senhor Jeová. Olha que bonito, viu? Então ele diz, tu os elegeste, quando eles estavam lá no Egito, e tu tiraste ele daquele forno, daquela provação. Meu amado, não foi assim que Deus fez com você e fez comigo? Nos tirou do mundo, com o vazio que há no mundo, com as angústias que há no mundo, e nos colocou na sua presença, na sua casa. Então, meu amado, aí está a oração de Salomão. Na continuidade, você pode continuar lendo, ele vai encerrar a oração e vai falar para o povo, olha, que Deus abençoe vocês, que vocês sejam fiéis e que Ele ouça vocês quando vocês clamarem. Depois Deus vai responder ainda com fogo, e a glória de Deus vai encher o lugar santo dos santos, Deus confirmando tudo o que havia acontecido naquela inauguração. Meu amado, minha amada, creia em Deus. Tempos difíceis, tempo de enfermidade, todavia nós vamos em frente. Por quê? Porque Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é benigno. Meu amado, eu vou agora, antes de nós ouvirmos uma de nossas irmãs, você sabe que essa live, ela vem substituindo a live, ela seria na parte da manhã. Mas eu quero orar com você agora, dar a bênção, depois a gente fica com as irmãs louvando o nome do Senhor. Amém? Meu Deus e eterno Pai, eu te louvo por esta oportunidade e peço, meu Deus, a tua bênção para a vida de cada um dos teus filhos que tem participado dessa live. Quando nós acompanhamos a oração de Salomão diante de ti, pedindo ajuda, resposta, perdão e ação da tua parte nos momentos de dificuldade.
Pai querido, é isso que eu te peço nesta hora. Abençoa cada um dos participantes. Abençoa todo aquele que ouvirá essa live em transmissões futuras. Pai querido, te pedimos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com cada um dos irmãos. Amém? Nós retornaremos na quinta-feira, amanhã, né? Amanhã à noite, na nossa live, que irá, claro, equivale ao nosso culto presencial que nós estamos tendo no momento. Então, fique aí, não saia daí, que eu vou ver as irmãs. A paz, Senhor, pastor Ciro. A Nossa paz, Senhor, irmã. igreja. Vem do alto lá do trono do Supremo, ricas, copiosas bênçãos lá do céu, que se espalham sobre todo o globo terra, onde habitam santos que vão receber. Confia no Senhor e ora, de joelhos derrame no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo olho da unção de Deus. Em breve tu verás descer vitória que vem lá do céu. Se tu clamas e ser em Deus há muito tempo, pelas bênçãos lá do trono do Senhor, tu jejuas e deixa mais cair teus prantos, e na taça o anjo leva ao Deus de amor. Confia no Senhor e ora, de joelhos derrame no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo olho da unção de Deus.
em breve tu verás descer. Vitória que vem lá do céu. Paciente, espera em Deus, nele confia. Como Abraão, Davi e Jó, nele esperou. Pelos prantos de Ana, Deus me deu um filho. Ouviu a Elias e também ouvi o teu clamor. Confia no Senhor e ora. De joelhos e a face no chão. Constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo olho da unção de Deus. Em breve tu verás descer. Vitória que vem lá do céu. Vitória que vem lá do céu. Vitória que vem lá do céu. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, nós vamos ouvir mais uma de nossas irmãs. Não saia daí não, tá? Deixa... Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, pastor Silvio. Amém. Então vamos louvar o Senhor, que esse hino tem por título Creia. Creia nas promessas que estão sobre ti. Creia que o deserto logo vai passar. Creia que em breve você vai sorrir e vai ter experiências para contar. Deus vai te entregar vitória, vai mudar a sua história. Uma nova fase vai chegar. Basta você confiar. Se Ele falou, vai se cumprir. Deus não é homem pra mentir. Sua palavra permanece fiel, mesmo que passe em terra e céu. Se Ele falou, vai se cumprir. Deus não é homem pra mentir. Sua palavra permanece fiel, mesmo que passe em terra e céu. Aleluia, Jesus. Deus vai te entregar a vitória, vai mudar a tua história. Uma nova fase vai chegar, basta você confiar. Se Ele falou, vai se cumprir. Deus não é homem pra mentir. Sua palavra permanece fiel, mesmo que passe em terra e céus. Se Ele falou,
Creia que o deserto logo vai passar. Creia que em breve você vai sorrir. Creia, creia. Creia, meu irmão. Senhor, que nas suas promessas, se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia, Jesus. Sua palavra permanece fiel, mesmo que passem terra e céus. Se Ele falou, vai se cumprir. Deus não é homem para mentir. Sua palavra permanece fiel, mesmo que passem terra e céu. Deus vai te entregar vitória, vai mudar a sua história. Uma nova fase vai chegar, basta você confiar. Agradeço a rica oportunidade de Jesus. Graças a Deus. Meus amados, ainda dá para a gente ouvir mais uma irmã. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue nenhuma resposta. Bem, está havendo algum problema com a conexão, mas, meus amados, nós estamos encerrando e até a próxima, amanhã à noite. Deus te abençoe e tenha uma tarde e noite na presença do Senhor. Amém.